Escoamentos compressíveis, lista 1, exercício 11. Suponha que 15 kg de ar a temperatura de 20 graus Celsius e pressão de 95 kPa seja comprimido isoentropicamente para 40% de seu volume inicial. Encontre a temperatura e pressão finais, o trabalho necessário e as mudanças de energia interna e entalpia do gás. Esse exercício aqui é bem interessante. Ele tem um enunciado pequenininho, mas ele envolve um bocado de conceitos que a gente vai precisar. A gente sabe que ar, portanto, ar é um gás ideal. É um gás ideal. Eu tenho que... Quais vão ser as propriedades? A gente vai ter aqui o K, o Cp e o Cv. E o R, né? O R, que é a constante específica do ar, é 287 joules por quilograma Kelvin. E o Cp e o Cv? Bom, na verdade, o Cp ele é função da temperatura. Se a gente for nos livros de termodinâmica, nos anexos, a gente tem uma fórmula da seguinte característica. C0 mais C1 vezes θ mais C2 θ ao quadrado mais C3 θ ao cubo, sendo o θ a temperatura na escala Kelvin dividido por 1000. Então, para cada gás, ele tem tabelado essas constantes e aí eu consigo achar o Cp em função da temperatura. E aí aqui a gente vai ver o quê? Que como a minha temperatura varia, eu começo aqui com 20 graus Celsius, no caso aqui a temperatura em Kelvin, e ela vai ser um processo de compressão, a temperatura vai aumentar, eu tenho um Cp para uma temperatura inicial, um Cp para uma temperatura final, e eu posso considerar um Cp médio. Né? Se eu fizer essas contas, vou fazer daqui a pouco aqui como é que a gente vai achar a temperatura. Mas se eu fizer essas contas, eu consigo achar o Cp e eu sei que Cp, o R, é dado por Cp menos Cv. Então, aqui, o que a gente vai considerar? E além disso, eu sei também que o K é dado pela razão entre Cp sobre Cv. Para simplificar a nossa vida aqui, a gente poderia usar isso aqui, mas a gente vai considerar o quê? Eu vou considerar o Cp... Geralmente a gente considera ele como 1,004 kJ por quilograma Kelvin ou 1,005. Então, 1,004 ou 1,005 kJ por quilograma Kelvin. Isso vai mudar o meu CV, né? O meu CV é o Cp menos Cv. Se eu considero 1,004, eu vou ter um Cv de 0,717 kJ por quilograma Kelvin. E se eu considerar 1,05, eu vou ter 0,718 kJ por quilograma Kelvin. E, obviamente, meu K também vai depender dessa razão. Né? Aqui a gente vai considerar o K, para efeito de simplificação, vou considerar o K como 1,4. Por que eu estou falando isso? Eu vou mostrar aqui daqui a pouco que isso aqui pode influenciar um pouco no resultado. Né? Às vezes não vai bater exatamente todas as casas decimais, mas em função dessas considerações que a gente está fazendo do Cp e do Cv. Vou fazer aí numa outra folha aqui para ficar mais fácil. Então a gente sabe o que? Ele me deu um gás ideal, eu posso usar a equação dos gases ideais. Pressão vezes volume é igual a massa vezes a constante vezes a temperatura. Na equação dos gases ideais, a temperatura é sempre em Kelvin. Com isso aqui, eu posso calcular o volume, não é? Que é 15 kg, a massa foi dada, vezes o R, que é 287 joules por quilograma Kelvin, vezes a temperatura em Kelvin, 293,16 kelvins. Essa é a temperatura dividido pela pressão, que é 95, posso deixar em quilopascal? Bom, se eu usei o R em joules, eu vou usar a pressão em pascal. Então é 95 vezes 10 ao cubo pascal. Isso aqui vai me dar um volume 1 de 13,2848 metros cúbicos. E ele me deu que o volume 2 é 40% do volume 1. Logo, o meu volume 2 é só multiplicar 0,4 vezes isso aí, eu vou ter um volume 2 de 5,3139 metros cúbicos. Tá, e agora? Agora eu vou
ele me deu que é um processo isoentrópico, portanto, a entropia no estado final é igual à entropia no estado inicial. Eu posso usar as equações isoentrópicas para gases ideais. Quais são? Na literatura ele escreve de várias formas, eu gosto de escrever assim: T2 sobre T1 é igual a P2 sobre P1 elevado a K menos 1 sobre K, que é igual V2 sobre V1 elevado a 1 menos K. De onde que veio isso aqui? Se você não lembrar a equação, talvez você possa lembrar da variação de entropia, né? Cp ln de T2 sobre T1 menos R ln de P2 sobre P1. Essa equação aqui, se vocês lembrarem, no caso aqui, processo isoentrópico, isso aqui é zero, eu vou ter que, se eu isolar aqui a temperatura, ln de T2 sobre T1 é igual a R sobre Cp ln de P2 sobre P1. Deixa eu arrastar aqui para cima um pouquinho. Disso aqui eu tiro o quê? Eu faço T2 sobre T1 é igual a P2 sobre P1 elevado a R sobre Cp. Só que R sobre Cp é igual ao quê? Eu sei que R é igual a Cp menos Cv. Sobre Cp, portanto, vai ficar Cp sobre Cp menos Cv sobre Cp, que dá 1 menos 1 sobre K. Né? Cp sobre Cv é K, esse aqui é o inverso de K, que vai ficar K menos 1 sobre K. Que é essa minha primeira parte aqui da minha equação isentrópica, né? T2 sobre T1 igual a P2 sobre P1, K menos 1 sobre K. E a segunda parte aqui? Bom, eu também tenho a equação da variação da entropia, S2 menos S1 para gases ideais, como sendo Cv ln de T2 sobre T1 mais R ln de V2 sobre V1. Disso aqui, para um processo isentrópico, isso aqui é zero, eu vou passar essa temperatura também para o lado de lá, eu vou ter que ln de T2 sobre T1 é igual a menos R sobre Cv ln de V2 sobre V1, ou, deixa eu subir aqui para facilitar a nossa vida, T2 sobre T1 é igual a V2 sobre V1 elevado a menos R sobre Cv. Só que R sobre Cv, ou menos R sobre Cv, é igual a menos Cp menos Cv sobre Cv. Vou deixar o sinal ali do lado de fora. Vai ficar menos Cp sobre Cv menos Cv sobre Cv, que dá menos K, vou deixar aqui, K menos 1, não é? Que é 1 menos K. 1 menos K, que é o que eu tinha colocado aqui, né? A segunda parte da equação isentrópica, 1 menos K. T2 sobre T1 igual a V2 sobre V1, 1 menos K. Portanto, eu tenho aqui as minhas equações isentrópicas. Se você não lembrar dela aqui, talvez você consiga derivá-la sabendo disso aqui e disso aqui, né? Então, tá aí. Usando então a equação isentrópica, eu vou calcular a temperatura depois do processo de compressão, aí eu posso usar a primeira ou a segunda parte, né? Deixa ele pensar aqui o computador. Vai ficar como? Vai ficar T2 sobre T1 é igual a V2 sobre V1 elevado a 1 menos K. Como eu considerei o K como sendo 1,4, a temperatura aqui tem que ser em kelvins, então vai ficar 293,16 kelvins, vezes V2 sobre V1, que é 0,4, elevado a 1 menos 1,4. Portanto, eu tenho uma temperatura T2 de 422,94 kelvins. Essa é a minha temperatura T2. Agora eu posso achar a pressão P2 também. P2 sobre P1 é igual a o P2 sobre P1 elevado a K menos 1 sobre K é igual a V2 sobre V1 elevado a 1 menos K. Com isso aqui eu posso isolar o meu P2 sobre P1. Né? P2 sobre P1 é igual a V2 sobre V1 elevado a 1 menos K. Isso aqui vezes K dividido por K menos 1. 1 menos K é a mesma coisa de menos K menos 1.
né? Então, isso aqui vai ficar P2 sobre P1 é igual a V2 sobre V1 elevado a menos K. Então eu tenho condições de achar agora a pressão P2 é igual a 95 kPa, que é a pressão P1, V2 sobre V1 é 0,4 elevado a menos 1,4, de onde eu acho a pressão P2 igual a 342,64 kPa. Observem o quê? Que eu considerei aqui o K como sendo 1,4 e ele está influenciando tanto no cálculo da minha pressão quanto da minha temperatura. Se eu fosse lá usar aquela equação para calcular o CP como sendo um C0 mais um C1 θ mais C2 θ ao quadrado mais C3 θ ao cubo, eu tenho que para o ar, o C0 vai dar 1,05, isso aqui na tabela do Van Valley, lá nos anexos. O C1 é igual a menos 0,365, o C2 é igual a 0,85 e o C3 é igual a menos 0,39. Então eu poderia calcular um CP para a temperatura inicial, T1, de 293 kPa, um CP para a temperatura de 422, só que aqui essa temperatura já é uma estimativa em função do K. Né? Por que eu estou falando isso? Porque se eu calculo com esse K e usando a temperatura T1 e a temperatura T2, eu acho um CP para essa temperatura T1 de 1,0062 e usando essa temperatura T2 de 1,018, o que vai implicar, se eu considerar, por exemplo, um CP médio, de 1,01219, e o CV, como o R é igual a CP menos CV, implicaria num CV de aproximadamente 0,7251949. Se eu considerar um K com base nesses valores de CP e CV, daria um K de 1,3957. Então observa que se esse K, eu poderia voltar aqui e calcular uma nova temperatura T2 com base nesse K, né, nesse novo K. Só que essa temperatura T2 e também uma pressão P2. Aí essa temperatura T2 vai influenciar também no cálculo do próprio CP e CV e do K. Tá vendo aqui? Então, observe que a gente está fazendo, apesar de pequena, nós estamos acabando fazendo uma aproximação. Né? Então eu já achei pressão P2, eu achei a temperatura T2, que ele me pediu no enunciado, vamos considerar como sendo essas aqui. Está dentro de uma margem satisfatória. Eu quero a variação da energia interna e a variação da entalpia. A variação da energia interna, total vai ser a massa. Para gases ideais, vai ser... Antes de eu calcular a variação da energia interna, deixa eu fazer uma observação aqui. Se eu não quisesse, uma vez que eu achei a temperatura T2, e eu não quisesse usar essa equação aqui isoentrópica para calcular a pressão P2, eu teria uma maneira alternativa, que é qual? Bom, eu tenho a equação dos gases ideais, né? P1, V1 é igual a mRT1. Portanto, a constante R é dada pela pressão vezes o volume por M vezes a temperatura. Como a massa é igual, eu tenho que P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. Se eu tenho um volume, ou a razão entre o volume, V2 e V1, e eu calculei a temperatura, eu posso achar a pressão em função das outras propriedades. Né? Eu poderia, então, usar tanto a equação dos gases ideais, ou aqui, no caso, a equação isentrópica, tem que dar o mesmo valor. Agora, então, vamos calcular a variação da energia interna. Para gases ideais, a gente sabe que é MCV vezes a variação de temperatura, T2 menos T1, e a variação da entalpia total vai ser a massa vezes o CP, T2 menos T1. E aí aqui eu vou fazer uma consideração, que eu vou calcular a variação da energia como sendo a massa, 15 quilos, vezes o CV, eu vou considerar 0,715
0,75. Geralmente a gente considera ele como 0,717 ou 0,718. Vou considerar ele esse valor médio aqui, quilojoules por quilograma Kelvin, vezes a temperatura T2, que é 422,94 menos 293,16, o que me dá uma variação de energia interna de 1.396,77 kJ, né, que é a variação de energia interna total. Para a variação da entalpia total, vai ser os 15 quilos, vezes 1,004 ou 1,005 ou 1,0045. Vou fazer aqui com 1,005 kJ por quilograma, que é vezes a diferença de temperatura, 422,94 menos 293,16, que vai me dar uma variação de entalpia total de 1956,43 kJ. Então aqui eu tenho a variação da energia total e a variação da entalpia. E o trabalho? O trabalho aqui é um sistema fechado. Portanto, ele tem que ser a variação da energia interna. Mas eu posso calcular como sendo a integral de P vezes a variação de volume. Se eu considerar um processo politrópico, o que é um processo politrópico? PV/N é igual a uma constante. Logo, P1V1/N é igual a P2V2/N. Eu tenho todas essas informações, então eu posso achar essa minha constante do processo politrópico, né? V2 sobre V1 elevado a N é igual a P1 sobre P2, o que implica em N como sendo o Ln de P1 sobre P2 sobre Ln de V2 sobre V1. Todos esses dados eu tenho. Né? Então, fazendo a substituição, eu acho um N de 1,4, 1,3999, alguma coisa. Para um processo politrópico, se eu substituo essa equação aqui, PVAN igual a constante, na integração de PDV, eu tenho a pressão, eu posso ficar em função do volume, fazer essa integração, eu tenho que, para um processo politrópico, o trabalho é dado por menos P2, V2 menos P1, V1 sobre 1 menos N. Então, o que eu tenho? O trabalho vai ser menos pressão 2, eu calculei, que é 342,64 kPa, vezes o volume 2, que é 5,3139 metros cúbicos, menos a pressão P1, que é 95 kPa, vezes o volume 1, que é 13,2848, né? 2848 metros cúbicos, isso tudo dividido por, vou roubar aqui, vou fazer uma linha reta aqui, dividido por 1 menos 1,4, que é o coeficiente aqui do meu processo politrópico. Isso vai me dar um trabalho positivo de 1.396,77 quilojoules. Faço aqui as análises dimensionais, vai dar um trabalho 1.396 kJ. Se eu observar, esse trabalho é igual à variação da energia interna que eu calculei. Olha aqui, ó, variação da energia interna, 1.396,77. Então, por isso que, claro que se eu tivesse considerado um CP ou um CV um pouco diferentes, vai impactar em tudo que eu saí calculando aqui, né? Porque o volume não, porque ele me deu que é a razão de 0,4 do volume 1. Mas a pressão P2 e a temperatura T2, e que entra no cálculo de todo mundo aqui, né? Eu usei esse volume e pressão para calcular o meu coeficiente politrópico. Na hora que, se eu acho a temperatura 2 aqui, ela vai influenciar na variação da energia interna e da entalpia, certo? Então, isso vai depender de qual valor de CP e CV eu estou considerando. Então, se eu tivesse considerado aqui o CP como sendo 1,005 e o CV como 0,718,
esse valor aqui daria um pouquinho diferente do que eu calculei pelo processo politrópico, mas você tem que levar isso aqui em consideração, né? Isso que eu falei, que na verdade, se eu teria que considerar um CP médio para avaliar na temperatura que eu estou considerando, e esse CP médio vai me levar um CV também médio, nessa temperatura média, que vai me levar um valor do K também diferente, e isso vai influenciar em todas as contas aqui que eu fiz, né? Então aí a gente, para a questão de simplificação, eu mantive o K como sendo 1,4, o CP como sendo 1,005 kJ por quilograma Kelvin, e aí o CV a gente poderia manter 0,718. No caso aqui eu fiz 0,700, a média entre 718 e 717, só para bater aqui exatamente com o valor do cálculo do trabalho politrópico, por conta dessa toda essa propagação de informação que o exercício tem, né? Esse exercício, como eu disse, ele é um enunciado bem pequenininho, mas ele envolve muitos conceitos, né? A questão do trabalho politrópico, a equação da variação da energia e da entalpia para gases ideais, a própria equação dos gases ideais, eu posso usar ela para achar as propriedades nos pontos, dependendo das informações que eu tenho, é muito mais simples usar, às vezes, usar a equação dos gases ideais. As equações de processo, equações isentrópicas, né, para gases ideais. Equações isentrópicas para gases ideais, estava ali no slide anterior. Está aqui, ó, cadê elas aqui? Então é isso, é bom revisar todos esses conceitos que vocês vão precisar deles para resolver. Se vocês sabem, ou pelo menos sabem a origem deles e derivar e chegar nas equações, essa é a equação isentrópica para gases ideais. É importante saber todos esses conceitos para poder resolver os exercícios.